O Alerta Saúde de hoje fala sobre a doença de Parkinson e um distúrbio neurológico do movimento progressivo e degenerativo que afeta milhares de pessoas. Embora seja muito mais comum em pessoas acima de 60 anos, o número de pessoas mais jovens diagnosticadas com a doença está aumentando. Você sabe como diagnosticar a doença? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba o médico neurologista e neurocirurgião, Dr. Newton Magalhães. E você, claro, como sempre, vai poder participar do programa fazendo suas perguntas por telefone. Está aí na sua tela, 3226-5115. Fica à vontade, claro, esse espaço aí também é todo de vocês. Boa noite, doutor Newton. Satisfação recebê-lo aqui. Efetivamente, o que é a doença de Parkinson? Boa noite, Jomar. Obrigado pelo convite. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva, causada pela diminuição de uma substância localizada nos gânglios da base, dopamina, uma substância negra, né? Então, é uma doença que acomete cerca de 2% da população acima de 60 anos, mas também pode acometer pessoas abaixo de 50 anos, abaixo de 40 anos, na forma chamada Parkinson juvenil, né? É importante também as pessoas saberem que existem formas reversíveis, existe parkinsonismo medicamentoso, né? Por exemplo, a flunarizina ou alguns medicamentos que são usados para distúrbios psiquiátricos podem causar sintomas compatíveis com a doença de Parkinson. Sim. E ao serem descontinuadas, o paciente volta à normalidade. Então existe parkinsonismo medicamentoso também. Doutor Newton, a gente pode realmente acreditar que essa doença, né, que está, claro, associada às pessoas mais idosas, estão realmente também acometendo pessoas mais jovens? E se sim, por que está acontecendo isso com pessoas mais jovens? Sempre aconteceu isso, né? Existe uma certa proporção da doença que acomete pessoas mais jovens, existe um fator genético associado. Na verdade, a doença de Parkinson é a combinação de uma predisposição genética com a interação de fatores ambientais. Não tem nada comprovado, mas existem algumas teorias assim, sobre agrotóxicos, sobre algumas substâncias químicas que as pessoas podem ser expostas, e com isso desenvolver os sintomas da doença, né? Mas existem também formas familiares, né? Então, quando o parkinsonismo se desenvolve abaixo de 40 anos, geralmente tem uma base genética, tem uma base familiar envolvida. Doutor Newton, a gente percebe que tem doença de Parkinson, tem aqueles movimentos involuntários, naquele tremor assim, que realmente chama muita atenção. Isso. Mas além do tremor, quais são os outros prejuízos que a doença de Parkinson pode trazer para o paciente? Isso. O tremor ele acontece em cerca de 35% dos pacientes, então não é o sintoma principal, apesar de ser o mais lembrado na população. Então, a principal manifestação é a lentidão dos movimentos, né? As pessoas têm dificuldade de caminhar, têm dificuldade de fazer movimentos manuais, né? Perde a destreza das mãos, a letra fica pequena, não consegue escrever, dificuldade para se alimentar, né? Então, são os sintomas principais da doença de Parkinson são a lentidão dos movimentos, a instabilidade postural, que é a tendência a quedas, né? E rigidez, movimentos mais lentos, e em alguns casos os tremores, no caso, cerca de 35%. Então, porque a pessoa tem ali com certo tremor, ela não pode achar que tudo pode ser Parkinson, pode ser outra coisa completamente diferente do Parkinson. Existem muitas doenças, cerca de 70% com esses sintomas podem ter doença de Parkinson. Existem outras doenças neurológicas que têm os mesmos sintomas, que nós chamamos de parkinsonismo, e podem não ser doença de Parkinson. São outras doenças neurológicas que também têm a doença de Parkinson. Nós chamamos de Parkinson atípico ou de Parkinson plus. Então é importante procurar um neurologista, preferivelmente alguém com experiência em movimentos anormais, para ter um diagnóstico correto. Ok, doutor Newton, tem uma arte aqui, né, que demonstra um neurônio com Parkinson, o saudável e um neurônio doente. Queria que você explicasse para o pessoal de casa. Então, os neurônios se comunicam uns com os outros através de neurotransmissores. Então, o neurônio saudável tem uma quantidade normal dessa substância e em pacientes com doença de Parkinson, essa substância fica diminuindo. Esses neurônios vão morrendo ao longo da idade, né? Então, com isso, em razão disso, a gente precisa repor com medicamento essa substância que vai diminuindo ao longo da vida, ao longo da doença. Efetivamente, doutor Newton, o Parkinson, ele tem cura, né, com medicamentos? É necessário algum tipo de cirurgia? Ou é uma doença que não tem cura, você tem que conviver com ela o resto da vida? Não tem cura, mas existem os medicamentos atuais, existe tratamento cirúrgico também, nós conseguimos dar uma boa qualidade de vida aos pacientes, desde que sejam bem acompanhados e bem medicados.
Há, por exemplo, uma maneira de você se prevenir do Parkinson, algum tipo, sei lá, de estilo de vida, alimento, né, que possa fazer você evitar que você seja cometido pelo Parkinson ou não? Não, não tem nada assim muito específico, mas claro que uma boa qualidade de vida, né, alimentações saudáveis e boa atividade física previnem as doenças neurodegenerativas. Isso já está comprovado. Então, uma das recomendações é que o paciente se exercite, que faça atividade física regular, que ele com certeza vai evitar muitas doenças neurológicas. Por exemplo, uma pessoa que já está aí acometida pelo mal de Parkinson, existe alguma atividade que essa pessoa deve evitar completamente para que o quadro não se agrave? Não, assim, especificamente não. No seu cotidiano, ele deve procurar fazer mais atividade física para treinar mais os movimentos. Isso muitas vezes corresponde a uma parte do tratamento, 40%, 50% do tratamento ele consegue inibir a evolução da doença. A gente percebe claramente os pacientes que são sedentários e aqueles que não são sedentários têm evolução diferente. Então a gente recomenda sempre que esses pacientes procurem fazer atividade física regular. Ok, a dona Maria Helena está no telefone. Boa noite, dona Maria, fica à vontade. Doutor, é porque eu já vi muitos problemas que eu estou Fernando aí, doutor. Fala um pouco mais alto, Dona Maria, bem perto do telefone, que a gente não está conseguindo entender muito bem. Sim, é porque o doutor Fernando, neurologista, ele passou Aziletex para mim. De uso oral, de 1 miligrama. Ela está falando do medicamento que ela está utilizando. Não sei que você conseguiu entender. Não deu para entender bem, mas assim, em relação ao medicamento, para eu dar uma opinião, precisaria consultar e ver mais detalhes, assim. Não consigo opinar à distância. Mas aí, os medicamentos, por exemplo, né, quais seriam os efeitos positivos? Eles conseguem diminuir os sintomas, conseguem melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem um mal de Parkinson? Os pacientes conseguem, nas fases iniciais da doença, quando são bem medicados, eles conseguem ter uma vida normal, conseguem trabalhar, conseguem dirigir veículos muitas vezes, conseguem ter uma boa qualidade de vida se for bem medicado, né? Por exemplo, então os sintomas, né, eles são diminuídos quando você está se tratando com remédio? Sim. Com alguns medicamentos corretos, o paciente consegue ter uma boa qualidade de vida. Ok. Por exemplo, o Parkinson, ele tem alguma relação, por exemplo, com a redução da vida daquela pessoa, né? Tem algum risco de morte para a pessoa que tem um Parkinson e não trata? Não, necessariamente. Ele tem mais propensão a ter complicações, por exemplo, uma tendência a quedas, uma tendência a ter se expor a outras situações, né, que podem levar ele a ter complicações, mas a pessoa não vai morrer mais cedo ou mais rápido porque tem doença de Parkinson. Ele pode morrer de outra coisa, de um infarto, de um outro problema, como qualquer outra pessoa. Ok. Doutor Nilton, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, né? Aguardar quem sabe a próxima oportunidade, sempre bastante esclarecedora. Foi muito bom a sua presença aqui. Muito obrigado. Okay? Então, a próxima oportunidade.